Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Francisco Monteverde e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores que terminou o ano de 2020 com dividend yield de 17,4% e ainda de quebra deu um presentaço de Natal para os seus cotistas, que foi um dividendo de R$ 2,63 por cota. É isso aí, se você ficou interessado, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sino das notificações, assim sempre que eu colocar um conteúdo novo sobre investimentos, seja em ações ou fundos imobiliários aqui no canal, você vai ser informado. E também me siga no Instagram, por lá eu também posto diversos conteúdos sobre investimentos e a gente consegue ter um contato em tempo real. É isso aí, bora pro vídeo! Bom pessoal, vamos lá? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o fundo imobiliário HGLG, que no mês de dezembro deu um presente de Natal para os seus cotistas, que foi um dividendo de R$ 2,63 por cota. É isso mesmo, R$ 2,63 por cota, que é um baita presente de Natal, e com isso o fundo imobiliário terminou o ano com um dividend yield de 17,4%. Mas antes da gente entender um pouco melhor sobre esse dividendo do mês de dezembro e o porquê que o fundo imobiliário pagou esse tanto e se esse dividendo vai se manter ao longo do ano de 2021, primeiro vamos fazer aquela introdução sobre o fundo imobiliário para a gente entender um pouco mais sobre o negócio, sobre como esse fundo imobiliário funciona e aí sim a gente se aprofunda um pouco mais no relatório gerencial. Vamos lá! Bom, vamos lá, para quem não conhece, o CSHG Logística é o nosso querido HGLG, ele é um fundo imobiliário de gestão ativa do tipo de tijolos voltado para galpões logísticos e industriais. E uma particularidade desse fundo imobiliário é que ele não investe somente em terrenos prontos, ele também investe em terrenos para construção, aqueles terrenos do zero que as pessoas pegam e começam a construir, mas também ele pega algumas obras que estão em andamento, algumas obras que já estão em desenvolvimento para depois fazer a destinação desse fundo imobiliário, seja venda, aluguel ou arrendamento deste. Bom, a administradora desse fundo imobiliário é a Credit Suisse e o HGLG ele teve início das suas operações em junho de 2010. Então ele é um fundo imobiliário aí bem antigo, com mais de 10 anos dentro da Bolsa de Valores, o que mostra aí a resiliência e a competência da gestão desse fundo imobiliário, pois não é à toa que um fundo imobiliário dura 10 anos dentro da Bolsa de Valores. Esse fundo imobiliário ele tem uma taxa de administração de 0,6% ao ano e ele já passou por 6 emissões de cotas, sendo a última em 2020. O valor patrimonial por cota desse fundo imobiliário é de R$ 147,56 e o fundo imobiliário, no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, está valendo no mercado R$ 183 aproximadamente. Isso gera um PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, de 1,23, o que é um pouco alto, mas como eu acabei de dizer, ele é um fundo imobiliário que tem mais de 10 anos dentro da Bolsa de Valores e tem um dos maiores patrimônios líquidos também, então é um pouco justificável que esse PVP seja um pouco maior do que a média dos outros fundos imobiliários. Inclusive, esse fundo imobiliário conta com uma base de 264 mil cotistas, o que também ajuda ao PVP ser um pouco mais alto, e tocando nesse ponto de número de cotistas dentro desse fundo imobiliário, eu preciso fazer um adendo aqui, é que o número de pessoas investindo na Bolsa de Valores, seja em ações ou em fundos imobiliários, estão batendo recordes. A B3 anunciou que a gente atingiu a marca de 3 milhões de pessoas investindo na Bolsa de Valores e em fundos imobiliários a gente tem mais de 1 milhão de pessoas que investem. O que isso significa? Quanto mais pessoas entrando na Bolsa de Valores, seja para comprar ações ou fundos imobiliários, maior se torna a demanda e se a oferta, que é a quantidade de cotas disponíveis, não aumentar no mesmo ritmo, o preço vai aumentar. Então com isso eu começo a imaginar que daqui a alguns anos muitos fundos imobiliários vão começar a operar, vai ser um pouco mais normal fundos imobiliários operar com um PVP um pouco mais alto, acima de 1,2, 1,3 vai se tornar um pouco mais comum. Eu não imagino que vai chegar no patamar das ações, pois muitas ações operam com um PVP bem alto, mas eu acho que é muito possível que os fundos imobiliários comecem daqui a algum tempo, seja o ano que vem ou daqui a 2 anos, a operar com um PVP um pouco mais alto. Mas ainda assim eu continuo com a minha estratégia de continuar olhando principalmente para fundos imobiliários que têm um PVP aí abaixo de 1,1, a não ser um caso muito especial que eu acho muito importante, muito interessante a oportunidade de entrar no fundo imobiliário que tem um PVP acima disso. Falando um pouco sobre os ativos desse fundo imobiliário, ele possui 17 ativos em 5 estados, que são São Paulo, Santa Catarina, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco. Esses inquilinos são de diversos setores, automobilístico, varejo, alimentício, entre outros. Além disso, o fundo imobiliário investe em outros fundos imobiliários e também tem uma participação em papéis. Ele investe principalmente em CRIs. Eu vou deixar aqui para vocês uma imagem com os principais inquilinos do fundo imobiliário e também com a divisão da carteira desse fundo imobiliário para vocês verem a porcentagem em cada ativo que ele tem. Bom, agora que vocês já estão mais familiarizados com a HGLG, já conhecem um pouco mais sobre o fundo, sobre seus inquilinos, vamos falar sobre esse provento de R$ 2,63 por cota que aconteceu no mês de dezembro, que gerou um dividend yield de 17,4% no ano de 2020. É a hora da gente sair comprando HGLG, vender o carro, investir tudo em cotas desse fundo imobiliário? Não, vamos com calma. Esse provento tão alto de R$ 2,63 por cota
é devido a uma multa de rescisão de contrato paga pela Walmart de um galpão logístico de Betim, Minas Gerais. O Walmart pagou cerca de 40 milhões de reais para o HGLG, o que corresponde a 33% da dívida, e vai continuar pagando o resto durante o ano de 2021 para que essa multa cubra mais ou menos a função do aluguel que já era pago pelo Walmart. E aí, se o fundo imobiliário encontrar um outro inquilino para esse imóvel, o Walmart paga completamente essa dívida e aí provavelmente virá mais um provento gordo durante o ano de 2021, mas isso não é garantia. Primeiro, o fundo imobiliário precisa arrumar outro inquilino antes desse provento um pouco maior vir novamente. E aí vai depender um pouco da estratégia do fundo, se ele vai pagar proventos mais altos ou se ele vai distribuir tudo em um provento mais gordo, caso ele encontre um inquilino para esse imóvel. Pois terminando essa multa do Walmart, muito provavelmente os dividendos voltem para o patamar de 78 centavos por cota, que foi o que o fundo imobiliário distribuiu durante o ano de 2020. O fundo imobiliário performou bem durante o ano de 2021, pagando aí 78 centavos por cota durante o ano inteiro, não teve nenhuma alteração ou redução de proventos, o que é uma coisa bem interessante, o que mostra também a resiliência e o trabalho bem feito da gestora desse fundo imobiliário, mantendo os proventos aí para os seus cotistas no mesmo patamar durante o ano todo, mesmo depois de todos os perrengues que a gente passou no ano passado. Entendido esse ponto desse presente de Natal que os inquilinos receberam no ano passado, a gente pode entrar um pouco mais a fundo na análise desse fundo imobiliário, e aí, falando diretamente já num ponto que está ligado com essa multa do Walmart, é a vacância do fundo imobiliário, que é um dos principais pontos que a gente tem que olhar quando a gente vai analisar um fundo. A vacância do HGLG está em 16,6%, o que é um patamar um pouco acima do que eu considero saudável para o fundo imobiliário. Eu gosto de vacâncias abaixo de 15%, claro que quanto menor, melhor, porém até 15% chega a ser tolerável. E aí, tocando nesse ponto de vacância, o fundo imobiliário foi notificado pela Bosch sobre um imóvel em Itupeva. A Bosch ocupa cerca de 30 mil metros quadrados nesse imóvel e ela enviou uma notificação que ela vai reduzir um pouco o tamanho da operação dentro desse imóvel e vai passar a ocupar somente 26 mil metros quadrados. Então, provavelmente, ocorrerá mais um aumento da vacância. Então, é interessante que o fundo imobiliário comece a se mover para encontrar novos inquilinos. E aí, eu vou deixar aqui uma imagem para vocês analisarem da evolução da vacância durante o ano de 2020, e um ponto bem interessante para vocês analisarem e comparar com outros fundos imobiliários, fica como lição de casa, é o valor do aluguel por metro quadrado desse fundo imobiliário. Como é um fundo imobiliário de galpões logísticos e industriais, ele tem imóveis que não são aqueles imóveis tão chiques que necessitam de um acabamento bem alto, então ele recebe cerca de R$20 por metro quadrado dentro dos seus imóveis. E aí eu gostaria que vocês comparassem com uma laje corporativa ou com um shopping, para vocês verem a diferença gritante que acontece dentro de segmentos diferentes de fundos imobiliários. Esse é um ponto interessante quando a gente começa a olhar fundos imobiliários diferentes, analisar mais a fundo, a gente começa a perceber algumas coisinhas, o que é bem interessante, que a gente começa a aprender bastante sobre esse nicho. Seguindo na nossa análise, o fundo imobiliário também notificou que houve a prorrogação de contratos com a Anixter e a Brascopus. Ambos os contratos foram renovados por 36 meses, ou seja, 3 anos. E isso traz uma tranquilidade, um respiro para o fundo imobiliário, pois a maioria dos contratos vão vencer somente a partir de 2024. E aí o fundo imobiliário não precisa ficar tão preocupado assim com inquilinos, pois se algum inquilino quiser abandonar o imóvel, ele vai ter que pagar uma multa, assim como o Walmart está pagando. E aí o fundo imobiliário tem tempo e um pouco mais de tranquilidade para tentar baixar essa vacância que está um pouco alta. Bom, agora seguindo aqui na linha de contratos, tem 3 pontos super importantes que a gente precisa analisar também em fundos imobiliários, que são a classificação dos imóveis desse fundo imobiliário e, no caso do HGLG, 72% dos imóveis são classificados de A para cima, ou seja, são níveis A, AA ou AAAs, que são aqueles imóveis mais refinados, que têm uma estrutura diferenciada e que têm um acabamento também um pouco melhor do que os outros. E os outros 28% são classificados em níveis B e níveis C. Então a maioria dos imóveis são imóveis bons e bem vistos pelo mercado. E outro ponto que a gente precisa analisar é o tipo de indexador que vai corrigir esses aluguéis ao longo do tempo. No caso do HGLG, 55% dos contratos são reajustados pelo IGPM e os outros 45% são ajustados pelo IPCA. E como a gente sabe, o IGPM teve uma alta de 23% no ano de 2020, então provavelmente tem um aumento nos aluguéis pagos pelos inquilinos nesse ano quando houver o reajuste. Mas, por outro lado, outro ponto que a gente precisa analisar é a natureza dos contratos. E no caso da HGLG, cerca de 65% dos contratos são contratos típicos, aqueles que permitem um certo nível de conversação, um certo nível de negociação após algum período. E os outros 35% são contratos atípicos, que são aqueles que não permitem nenhum tipo de negociação. Então, no caso dos contratos típicos, provavelmente não vai ser repassado toda a alta do IGPM, porque ninguém vai querer pagar 20% a mais no seu aluguel. Mas ainda assim, provavelmente terá um aumento no aluguel recebido pelo fundo imobiliário. E agora, olhando um pouco a rentabilidade do HGLG, o fundo imobiliário terminou o ano de 2020 com uma rentabilidade de menos 1,3%, o que parece ser um ponto negativo, porém, pensando em tudo que a gente passou ano passado
e todos os perrengues que aconteceram, o fundo imobiliário se manteve pagando dividendos constantes durante o ano todo, não teve nenhuma baixa, nenhum problema. O fundo imobiliário ainda assim conseguiu terminar o ano performando muito melhor do que a média dos outros fundos imobiliários, e essa média a gente vê pelo IFIX. O IFIX terminou o ano com uma queda de 10%. Então, o HGLG conseguiu terminar o ano performando muito melhor do que a média dos outros fundos imobiliários. Mas lembrando que rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, então a gente tem que manter o olho aí no fundo imobiliário, continuar lendo os relatórios para ver se as coisas continuam nos trilhos. Bom, depois dessa análise a gente percebeu que o fundo imobiliário passou o ano de 2020 bem. Se não fosse isso que aconteceu ano passado, o dividend yield do fundo imobiliário ia ficar na casa dos 5, 6%, não ia ser nada demais em comparação com os outros fundos imobiliários. Porém, quando a gente olha para um fundo imobiliário como o HGLG, que é o fundo imobiliário que tem mais de 10 anos, que tem um bom histórico dentro da Bolsa de Valores e que tem uma base muito grande de cotistas, a gente tem que olhar para esse fundo imobiliário e ver a segurança que esse tipo de investimento, que esse fundo imobiliário traz para os seus cotistas. É muito diferente da gente olhar para um fundo imobiliário que é novo, que é recém-chegado na Bolsa e que para ganhar nome, para conseguir crescer no mercado, ele precisa entregar um pouco mais, pagar um dividendo um pouco mais alto para ele conseguir aumentar sua base de cotistas. Não é o caso do HGLG. Então, é um fundo imobiliário interessante, que vale a pena dar uma olhada com carinho, conforme a sua estratégia de investimentos, mas que a gente não pode esperar nele, pelo menos por enquanto, um dividendo tão alto assim em comparação com outros fundos imobiliários. Mas, na minha visão, é um fundo imobiliário que vem performando, sim, muito bem. É isso o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sininho das notificações se você gosta desse tipo de conteúdo de investimentos, seja em ações ou em fundos imobiliários. Assim, sempre que eu postar um conteúdo novo no canal, você vai ser avisado. E me segue também lá no Instagram, por lá eu posto muito mais conteúdo e num tempo real, em velocidade um pouco mais avançada do que aqui no YouTube. Então me segue lá que a gente consegue ter também um contato um pouco mais próximo em tempo real. É isso aí, muito obrigado e até a próxima.